Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é nossa última aula de conteúdo, né? Antes das férias. Eu nem me atentei a isso, né? Mas acho que deu pra gente trabalhar bastante coisa e algumas a gente vai ver no retorno das férias, né? Tô preparando um material para vocês também com várias referências que eu usei aqui na aula, tá bem legal. Então, vocês vão, quem tiver interesse, pode até estudar um pouco aí nas férias, né? Um pouco mais sobre essa abordagem. Então, a gente já viu bastante coisa sobre os pensamentos automáticos, né? A porta de entrada aí para as cognições. A gente já falou das crenças intermediárias e começamos a falar das crenças centrais ou crenças nucleares. Então, hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre essas crenças, né? Tão profundas, essas ideias, né? Tão rígidas que temos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. E aí, depois, então, né, na semana que vem, eu vou dar uma devolutiva para vocês sobre atividade avaliativa. A gente pode fazer, né, corrigir ela juntos. E acho que isso então vai ser bem interessante para a gente retomar o conteúdo, né, para consolidar o que a gente já aprendeu. E aí, voltando, a gente vai aplicar o modelo aprendido para determinadas temáticas, né? Em especial, então, a gente vai falar qual é o modelo cognitivo da depressão e qual é o modelo cognitivo da ansiedade. Bom, pessoal, agora então, voltando para o tema da aula de hoje, que são as crenças nucleares. Dois, porque a gente já começou a falar na aula passada. Ah, vou começar dizendo para vocês como identificá-las, né? Então, a gente viu a definição das crenças centrais, e aí vocês já me perguntaram várias coisas, né, no dia. Tudo bem, professora, mas como que a gente acha, como a gente encontra as crenças centrais? Como a gente faz para mudar as crenças centrais? Olha, calma, né? A gente vai ver um pouquinho disso hoje, mas na verdade isso a gente vai poder trabalhar mais profundamente, acho que até mesmo na próxima disciplina, que é de técnicas. Por enquanto a gente está conhecendo a teoria, mas vou tentar responder um pouco das perguntas que vocês me fizeram sobre as crenças centrais. Então, para identificar as crenças centrais, a gente basicamente vai usar as mesmas técnicas que a gente viu, né, para identificar as crenças intermediárias. Então, apesar de existirem diferenças, né, conceituais entre as duas modalidades, as crenças centrais e as crenças intermediárias, vocês vão ver que o modo de identificá-las e também depois, né, as técnicas para modificar essas crenças são as mesmas, né? Tanto para as crenças intermediárias quanto para as crenças centrais. Quais são essas técnicas mesmo? Bom, a técnica mais assim, né, a principal técnica para identificar as crenças é a técnica da flecha descendente ou da seta descendente, que a gente viu já na aula lá de crenças intermediárias. Vocês lembram? É basicamente uma técnica em que a gente vai investigando, né, cavando mais fundo ali um pensamento automático, né, que se mostrou disfuncional, que tem impacto na vida do paciente. A gente vai questionando se isso fosse verdade, se esse pensamento é verdadeiro, o que ele significa sobre você, né? Ou o que ele significa, o que esse pensamento, né, se ele for verdade, o que ele quer dizer? Então a gente vai fazendo esse processo investigativo até que a gente chegue, então, nas crenças, né, tanto as intermediárias quanto as centrais. A gente também pode acessar as crenças centrais através dos pensamentos automáticos. Então a gente vê, né, quando a gente já tem ali no processo terapêutico
uma série de pensamentos automáticos que foram identificados, né? Situação, pensamento, né? Comportamento. E aí a gente tem vários pensamentos automáticos e a gente vê que a maioria desses pensamentos automáticos se refere a um tema específico. Por exemplo, se referem a eu não conseguir fazer uma tarefa, ou se referem a eu pensar que os outros estão, né, falando mal de mim, ou que os outros estão me evitando. Então, encontrar uma temática comum a vários pensamentos automáticos também é uma pista, né, para eu conseguir identificar as crenças centrais, tá? Então, um tema que aparece em vários pensamentos automáticos é provável que seja uma crença central, né? Se eu tenho vários pensamentos automáticos me falando, indicando ali, né, que eu sou uma pessoa má. Bom, e também posso acessar, conhecer, identificar as crenças centrais, evocando diretamente essa crença central, né? Ou o paciente pode me trazer, é mais raro, mas pode acontecer, né? Do paciente chegar e dizer: olha, eu tenho uma ideia sobre mim de que eu nunca sou bom o bastante. Ou eu tenho uma ideia sobre mim de que eu não sou digno de ser amado, né? Ou a gente pode perguntar para o paciente: bom, qual você acha que é a sua ideia, né? Qual você acha, o que é que você pensa sobre você? O que é que você pensa sobre os outros, né? Sobre o mundo? Então a gente vai identificando as crenças centrais dessa maneira. E também assim, né? A gente vai criando hipóteses, né, sobre essas crenças já desde o primeiro atendimento e elas podem se confirmar ou não, né? Então nunca é uma decisão do terapeuta, né? Na verdade, isso a gente vai nesse processo investigativo junto com o paciente. Bom, então, é, uma das principais formas de identificar, né, as crenças nucleares é identificando os pensamentos automáticos. Então, aquela pergunta, o que passa pela sua cabeça, o que passou pela sua cabeça, que a gente viu lá no começo, né, para identificar os pensamentos automáticos, ela é muito importante, porque é a partir da identificação desses pensamentos, né, que eu vou conseguir utilizar a técnica da flecha descendente, tá bom? Após utilizar a técnica da flecha descendente, eu posso também verificar qual a força, né, qual que é a abrangência e qual é a capacidade de modificação de uma determinada crença. Eu preciso saber qual é, né, quanto o paciente acredita naquela crença, qual o impacto que aquela crença tem na vida dele, se ela provoca muito sofrimento, se é algo muito difícil para o paciente. E eu também preciso saber quais áreas da vida são atingidas por essa crença. Então, se eu tenho uma crença de que eu sou incompetente, né, de que eu sou um fracasso, essa crença, ela está impactando só a faculdade? Só as minhas ações relacionadas à faculdade? Ou ela impacta várias áreas da minha vida? Meu relacionamento com a família, meu relacionamento com os meus amigos, né? Minha vida profissional, enfim. Então, eu preciso conhecer, né, o impacto ali, eu preciso conhecer a força que tem essa crença, até para eu pensar se é uma crença que vale a pena então investir para flexibilizar, né? Se a gente deve utilizar técnicas para sua modificação ou não. Então, primeiro eu identifico o pensamento automático, né? Avalio lá se esse pensamento automático é um pensamento automático fundamental. Eu avalio a validade e a utilidade desse pensamento automático para ver se ele é disfuncional. E aí eu posso, inclusive, né, fazer o questionamento desse pensamento automático, mas esse pensamento automático também é a fonte, né? Também é o passo inicial a partir do qual, através de uma investigação própria, né, através da técnica da flecha descendente, eu vou chegar nas crenças.
Chegando nas crenças, eu também preciso fazer essa verificação, né? Até para conseguir decidir, junto com o paciente, quais crenças a gente vai, né, pretende modificar ou não. Bom, um passo muito importante, né, nesse processo aí de intervir nas crenças centrais, nas crenças nucleares, é a psicoeducação, né, do paciente sobre as crenças nucleares. Assim como lá no começo, né, no primeiro atendimento, a gente já explica como vai funcionar a terapia TCC, a gente explica o que são os pensamentos automáticos, a gente ensina o paciente a identificar os pensamentos automáticos, a situação, as respostas emocionais, comportamentais e fisiológicas. A gente também deve educar o paciente, né, ensinar o paciente sobre o que são as crenças nucleares e como elas funcionam. Por que é importante, né, o que é importante que o paciente entenda sobre as crenças centrais? Primeiro, né, e muito importante, é que o paciente precisa entender que a crença central é uma ideia e ela não é necessariamente verdade, ela é uma ideia. Ela é uma crença, tá bom? Geralmente a gente passa a vida inteira, né, sem pensar, né, a gente simplesmente assume que aquilo é o que é, são coisas como as coisas são. E aí a gente precisa então mudar um pouco essa perspectiva e entender a crença nuclear como uma ideia. E mesmo assim, quando a gente sente que ela é verdade, né, isso não quer dizer que ela seja. E como qualquer outra ideia, as crenças nucleares, elas podem ser testadas, elas podem ser questionadas, elas podem ser avaliadas. É importante também, então, dizer para o paciente que essas crenças, elas têm raízes, muitas vezes, na infância, né? E mesmo naquele momento em que elas estão sendo construídas, talvez elas não fossem verdades na época, tá? Também é importante dizer para o paciente, né, como que essas crenças se mantêm. E aí foi aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada, né, de que eu tenho uma crença e todos os dados que reforçam essa crença, que mostram que ela está certa, eu então reconheço. Né? Eu tenho uma crença de que eu sou incompetente. Então, todos os dados de que eu sou incompetente eu reconheço. Por outro lado, dados que me mostram o contrário, ou eu desvalorizo, né? Do tipo, eu tirei nota alta, mas é que o professor deu nota alta para todo mundo. Eu recebi um elogio do meu chefe, mas eu não merecia. Então, ou eu desqualifico, ou então eu nem presto atenção. Entendeu? Aconteceram várias coisas na minha semana, uma mostrando, né, uma evidência de que eu sou incompetente e outra, várias evidências de que eu sou competente. Mas eu só reparei naquela que reforça a minha crença. É importante mostrar isso para o paciente. Pode até mostrar aquela imagem que eu mostrei para vocês de como funciona isso. É importante que o paciente conheça por que aquela crença se mantém ao longo do tempo. E também é importante que o paciente saiba que junto com o terapeuta, né, eles podem utilizar várias estratégias para questionar, né, para flexibilizar essa ideia e para que o paciente consiga, então, ver o mundo de uma forma mais realista. E aí a gente, considerando esses princípios, né, a gente deve então explicar o que são as crenças centrais para o paciente. Então eu vou ler para vocês um exemplo de como a gente pode fazer isso. A ideia é que a gente explique bem devagar, né, por partes, né? Então não é uma aula
a gente vai tomar um cuidado redobrado de que o paciente esteja compreendendo, né, essa definição, e não é tudo de uma vez, tá bom? É bem aos poucos. Então vamos lá. Eu vou usar o exemplo aqui do capítulo, né, sobre as crenças nucleares, da referência básica de vocês. Então, o terapeuta diz: Sally, isso lhe soa familiar? Você acha que sua ideia de que é incompetente poderia estar atrapalhando? Eu realmente me sinto incompetente. Bem, Sally, uma das duas coisas está acontecendo. O problema é, se você realmente é incompetente, então teremos que trabalhar juntas para torná-la mais competente. Ou o problema é que você acredita que é incompetente e às vezes você acredita nisso tão fortemente que na verdade acaba agindo de uma maneira incompetente, como não ir à biblioteca para começar a pesquisa. O que você acha? Aí a paciente diz: eu não sei. A terapeuta diz: não, então tudo bem, vamos anotar essas duas hipóteses. Ou você é de fato incompetente e a gente precisa ver o que a gente vai fazer com isso, né? Ou esta é uma ideia que você tem sobre você mesmo. Então, olha só, na hora de explicar, né, educar sobre as crenças nucleares, a gente já coloca quanto que aquilo é uma ideia e não necessariamente uma verdade. Então tá, aí aqui a terapeuta explica então para a paciente o que são essas crenças, né, essas ideias. Antes de qualquer coisa, uma crença nuclear é uma ideia que você pode não acreditar muito quando não está deprimida. No entanto, é esperado que você acredite nela quase completamente quando está deprimida, mesmo quando existem evidências do contrário. Você me entende até aqui? Aí a paciente diz: sim. Quando você fica deprimida, essa ideia é ativada. Quando ela está ativada, você facilmente vai observar as evidências que parecem apoiar essa ideia e vai ignorar evidências que contradigam essa ideia. É como se tivesse um filtro na sua mente. Qualquer coisa que se enquadre na ideia de que você é incompetente passa pelo filtro e vai para dentro da sua mente. Qualquer informação que contradiga essa ideia não vai passar pelo filtro e você não vai notá-la ou vai modificar de alguma maneira para ela passar por esse filtro. Você acha que você pode estar filtrando as informações desse jeito? Então, é um jeito, né, de você ir introduzindo, é um exemplo de como ir introduzindo aos poucos, né, a noção das crenças nucleares para o paciente, tá bom? Bom, após, né, esse momento, né, de educar o paciente sobre as crenças, inclusive assim, de examinar, né, os impactos de acreditar nessa crença, né, quais são as vantagens e as desvantagens. Então a gente sempre está nessa postura, né, de a gente nunca sabe nada de antemão. Então eu tenho que conhecer as vantagens e as desvantagens. Então, após esse processo, né, eu junto com o paciente, posso desenvolver uma nova crença nuclear junto com ele. Então, o que acontece muitas vezes, né? Muitos pacientes, antes de estarem naquela situação de sofrimento, né? Por exemplo, antes de estarem numa situação de depressão, eles tinham uma crença nuclear diferente, mais funcional, mais positiva, mais baseada na realidade. Então, o terapeuta, né, através de questionamento socrático, pensando também em respostas alternativas, ele vai elaborar junto com o paciente uma crença nuclear mais funcional. Então, se antes, né, se a crença nuclear
disfuncional é algo do tipo eu sou completamente incapaz de ser amado, uma crença mais funcional, né, mais baseada em realidade, poderia ser: no geral, as pessoas gostam de mim. Ela também, assim, né, não pode ser irreal, né, ideal, do tipo todo mundo gosta de mim. Isso não é funcional também. Ou uma crença que era eu sou mal, pode ser eu sou legal, eu sou impotente, eu tenho controle sobre muitas coisas na minha vida. Ou eu sou deficiente, não, eu sou normal, né? Com alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Sou um ser humano. Então eu construo, né, junto com o paciente, uma crença nuclear mais funcional. E aí eu vou ter uma série de técnicas, muitas mesmo, para modificar essas crenças nucleares e então fazer que um paciente deixe de acreditar naquela crença disfuncional, né, e passe a ter uma visão mais realista do mundo. Olha, a gente vai ver essas técnicas na disciplina que vocês vão ter ano que vem. Algumas a gente já viu, então acho que eu já fui cuidando para que a gente fosse falando de algumas técnicas enquanto eu apresento os conceitos. Então vocês sabem sobre a técnica do questionamento socrático, tá bom? Mas a gente vai ver essas outras técnicas mais para frente. Vou mostrar para vocês uma dessas técnicas que eu acho bem interessante, só para vocês terem uma ideia de como essas crenças podem ser modificadas, é a planilha das crenças nucleares. Então, assim, não é nenhuma mágica, não. Isso aqui é resultado, né, de muito trabalho, né, muitos atendimentos, sessões, para a gente conseguir montar uma planilha assim. Então, com tarefas de casa, empenho do paciente, psicoeducação, mas para vocês terem uma ideia de como dos instrumentos que a gente pode usar para trabalhar as modificações das crenças. Então, de um lado, eu vou colocar evidências que apoiam essa nova crença, né? Essa crença mais funcional. Por exemplo, uma crença de que eu não sou incompetente, eu sou humana. Ou eu sou incompetente em algumas coisas, mas em outras não, porque eu sou um ser humano. E evidências que apoiam a antiga crença nuclear, do tipo eu sou incompetente. Porém, com algumas reestruturações. Então, vou explicar para vocês. Com base nos atendimentos, nos exercícios propostos, né? E ali fazendo mesmo essa técnica junto com o paciente, eu posso então buscar evidências que mostrem que uma crença mais funcional ela é adequada ali à realidade. Por exemplo, eu posso ter evidências do tipo: eu me saí bem num trabalho que eu fiz. Olha, nessa semana eu fiz uma pergunta durante a aula de estatística. Eu consegui organizar minhas contas do banco, tá bom? E aí, eu não vou negar, né? Eu também quero ver, quero conhecer, preciso investigar as evidências que mostram que a crença antiga, ela é válida. Só que eu vou escrever isso nessa planilha sempre buscando identificar um mas. Então, por exemplo, evidência de que minha crença antiga ela é verdadeira. Eu tirei um B no trabalho, né? Eu tirei um 8 no trabalho. Mas, então eu vou fazer o exercício de pensar, né? Um porém. Mas B é uma boa nota. Se eu realmente fosse incompetente, eu acho que eu nem estaria aqui. Eu não entendi um conceito lá de economia. Bom, uma evidência de que talvez eu seja incompetente, mas eu ainda não li a respeito, então é provável que conforme eu leia eu entenda esse conceito. Enfim, esse é um exemplo de um instrumento, mas que mostra um processo, né,
que a gente deve fazer aí ao longo do acompanhamento terapêutico, de pensar evidências, né? E assim, né, que forneçam uma visão mais realista sobre mim, né? De que eu não sou totalmente incompetente e também não sou o máximo, né? Não acerto tudo. Então eu vou fazendo essa busca junto com o paciente de evidências que apoiam uma nova crença e evidências que, né, como eu posso responder a evidências que não apoiam essa crença mais funcional. Tá bom, pessoal? Olha, hoje eu vou estar totalmente à disposição para vocês tirarem dúvidas sobre tudo que a gente aprendeu até agora. Eu sei que foi bastante coisa, então podem me perguntar pontos que não ficaram claros, tá bom? Eu aguardo vocês.